Tudo bem com vocês? Boa noite para todas e todos. Bora lá para o episódio número 5 do Esquenta ENAF BH 2025. Temos a honra hoje de receber o professor Rafa Lund e vamos saber dele o que é que ele está levando lá para o ENAF BH, o que nós vamos aprender com ele nesse evento em março. Aliás, amigos, é sempre bom lembrar que se você ainda não fez a sua inscrição, visita lá o perfil enaf.oficial e faça já a sua inscrição. Estaremos lá de 20 a 23 de março, de quinta a domingo, no Center Minas Expo. E o professor Ângelo vai estar pessoalmente com vocês no dia 21 de março, sexta-feira, às 11 da manhã, no palco da feira, para que a gente teremos 30 minutos de conversa lá no Enaf Talks. Nós vamos conversar sobre o mercado do bem-estar. E nessa oportunidade faremos o lançamento da versão impressa do nosso livro. Então, aguardo todos vocês lá para dividirmos, essa experiência bacana e todo esse conteúdo sobre o mercado do bem-estar que está cada vez mais se tornando um ecossistema repleto de oportunidades. Várias marcas, inclusive, estão surfando nesse mercado, tanto de roupa. A gente já sabe aqui que número de academias, a gente já perdeu até a conta das franquias que estão acontecendo. Opa, peraí, que o nosso convidado está chegando. Quem for chegando aí, seja muito bem-vindo. Opa, Rafa! Tudo bem? Ângelo, tudo bem? Ó, prazerzão gigante. E, aliás, primeiro eu quero te agradecer demais por essa oportunidade. Sei que você está numa tarefa bacana. Parabéns de novo. Você está conhecendo o maior amor do mundo. É seu primeiro filho? Primeira filha. Filho. Então, você acaba de conhecer o maior amor do mundo. Aproveite muito, sem moderação. Ângelo, eu sou suspeito, né? Galera, primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite, Ângelo. É um prazer. Tamo junto, irmão. Sou um grande fã aí, né, do trabalho do Paulino, do teu trabalho e tal. Então, é um prazer estar aqui. Espero conseguir contribuir. Eu comentei com o Ângelo que essa semana tá uma semana conturbada. Eu tô sozinho em casa com a minha filha. Então, se por acaso eu sair correndo, vocês já sabem, é porque ela deu o sinal. O dentinho dela tá nascendo e às vezes ela tem acordado durante a noite, o que não é normal. Então, enfim, se eu sair correndo, vocês já sabem, é por isso, tá? Tô aqui de olho no padre e outro na missa, mas espero que dê tudo certo, ela tá ótima. Vamos conseguir vai dar. passar bastante. Quem é pai de primeira viagem aí me entende, né? Deve me entender. Com certeza. Irmão, então vamos lá. Fala pra gente aí quem é o Rafa Lund, por favor. Boa. Bom, para quem não me conhece, né, sou Rafael Lund, sou personal trainer, mestre em ciências do desporto, sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro e boa parte dos meus negócios acontecem prioritariamente no Rio de Janeiro, a não ser pelos digitais. Eu tenho um estúdio de treinamento personalizado que fica na Barra da Tijuca, onde a gente atende, né, empresários, atletas e alguns artistas, algumas pessoas que talvez vocês conheçam, Débora Seco, Juliana Paz, Flávia Alessandra, Agatha Moreira, Tata Werneck, Rodrigo Lombardi. A gente atende, né, uma galera grande lá, né, especialmente empresários e, enfim, alguns artistas que querem mudar o corpo, mais preocupados com a saúde. Com base nisso, né, fazendo isso, o meu estúdio tem 10 anos aqui no Rio, uma cobertura, né, na Barra da Tijuca. Eu atuo como personal trainer há quase 20. E aí toda essa bagagem e tal me fez entender que a gente poderia prescrever para pessoas no mundo inteiro, utilizando o nosso conceito de treinamento. Então a gente tem uma vertente de prescrição online com quase 1000 clientes, e a gente tem uma vertente de capacitação profissional. E essa parte da capacitação profissional é o que talvez tenha me feito chegar no ENAF, que é um pouco do que a gente vai abordar hoje, né? Eu trabalho com muitas mulheres, né? Vocês viram que eu citei muitas mulheres, e cada vez mais tenho estudado, me dedicado a aprender e aplicar, né? Talvez esse seja o meu grande diferencial. Eu estou em campo, eu atuo em campo, eu atendo pessoas reais até hoje, né? Não só através do online, mas presencialmente como personal. Eu acho que isso é o que eu quero tentar trazer de mais legal aqui para a live e para nossa aula lá no ENAF, onde eu vou abordar exatamente treino feminino.
Então, isso que eu queria saber. Vamos começar com o spoiler. O que o Rafa está levando para o ENAF BH? Pô, Paulino me colocou numa missão ao lado de algumas feras assim que eu admiro demais. Numa delas eu vou estar do lado do Walter Krause Neto, da Vivi Winkler, onde a gente vai falar especificamente sobre treino feminino. E eu vou tentar trazer uma abordagem menos atleta, mais pessoas comuns, né? Que é o que eu faço. Eu não atendo atletas de bodybuilding, atletas de fisiculturismo, wellness. Eu atendo mulheres comuns, de 30 a 60 anos, que querem melhorar a sua composição corporal, mas frequentemente tem um monte de dor, tem uma tarefa, uma rotina diária muito grande e tal. E eu acho, inclusive, que é o principal público de personal, o principal público que contrata serviços de treinamento personalizado, consultorias e tal. São mulheres que querem melhorar o seu corpo, mas que não vivem para isso. Então, essa é a minha primeira parte. A segunda, eu vou estar numa mesa, se eu não me engano, sobre emagrecimento, onde eu vou entrar na parte específica sobre emagrecimento. Então, na primeira aula com o Walter e com a Vivi, eu vou falar mais de treino de força, um pouquinho da nossa vertente. E na segunda aula que eu vou dar, eu vou falar especificamente sobre emagrecimento. Porque a maior parte das pessoas que me procuram, Ângelo, quer perder gordura. Né? Normalmente as mulheres chegam falando que querem emagrecer. Muitas delas não precisam só emagrecer. Muitas delas precisam reduzir gordura, sim, mas precisam melhorar minimamente a sua composição corporal, que a gente chama de recomposição corporal. Então, com frequência, o que eu tenho que fazer nas alunas que me procuram é essa mudança, né? Essa redução da gordura e o aumento da massa magra. E aí discute-se muito se é possível fazer isso ou não. Mas, enfim, isso vai ficar pro longo da nossa live, né, e da minha aula. Mas a Legal, ideia é legal. abordar esses dois assuntos aí lá no ENAF. Rafa, caramba, olha só, né? A gente vai conversando, as ideias vão surgindo aqui. Vou sair um pouquinho do nosso script, porque você tocou num assunto que eu abordo no meu livro, né, O Mercado do Bem-Estar, que é esse perfil que você descreveu aí, 36 a 45 anos, mulher, que quer mudar a sua composição corporal, mas não vive para isso. Essa é uma das características desse cliente que a gente está chamando de o consumidor do bem-estar, Uhum. que é a pessoa que não quer mais só, não está mais. O mais importante não é só mudar o corpo, mas é mudar a vida. Como diz o professor Cleverson Costa, lá de Belo Horizonte, não é mais projeto verão, é projeto vidão, projeto vida toda. Exatamente. Como é como é que essas pessoas, como é que você está trabalhando com elas? Então, quais são, como é que elas chegam para você? O que elas estão pedindo para você quando elas chegam lá? Cara, assim, né? Eu dentro. Quem assistir minha aula no ENAF vai ver que eu falo uma situação que eu chamo de nível de consciência do cliente. O que é o nível de consciência do cliente? É o momento que ele está. Tem pessoas. Vamos ao exemplo de um fumante. A maior parte dos fumantes sabem que o cigarro faz mal e que eles deveriam parar. Mas eles Perfeito. continuam fumando. É difícil eles pararem simplesmente você falando para ele, para de fumar. Um diabético, todo diabético sabe que se ele, né, ingerir altas doses de glicose, isso vai ser ruim para ele. Mas nem sempre ele consegue parar. O exercício é a mesma coisa. Todo mundo sabe que é importante e que precisa, mas nem todo mundo consegue iniciar a prática. Pelo menos não com o que a gente, como profissional de educação física, diria que é um treino perfeito para essa pessoa, se é que existe isso. Então, para uma pessoa que está iniciando, nunca fez nada, está saindo do sofá, um sedentário, que não é o principal público que eu atendo, para essa pessoa é mais importante ela escolher uma modalidade que ela goste, que ela sinta prazer. Eu uso sempre o exemplo da minha mãe. Minha mãe não fazia nada, né? Ela tinha muita dificuldade de engajar no treinamento que eu prescrevia para ela, que na minha cabeça era o que ela precisava fazer, e a gente brigava muito por isso, como é que eu não consigo ajudar minha mãe. Só que ela não estava pronta para isso. Ela estava num estágio de consciência mais baixo. Ela precisava colocar o pezinho na água. E ela colocou o pezinho na água fazendo dança. Dança era a modalidade que ela gostava e que ela conseguia aderir, fazer. À medida que ela foi fazendo dança, ela percebeu que, cara, fazer aquilo que ela gostava tanto gerava algumas dores, gerava desconforto. Ela não estava com a capacidade física adequada para realizar todas as danças que ela gostava. Ela gostava de danças agitadas. E aí sim ela se rendeu e falou, Rafa, eu estou sentindo mais dores, eu tô me sentindo assim, como é que você pode fazer? É óbvio que na minha cabeça, num primeiro momento, o que eu pensei? Cara, mãe, eu já te falei, você tinha que fazer força, você tinha que malhar direito e tal. É. Mas eu respirei fundo e percebi que, cara, eu talvez pudesse ajudar ela, ao invés de falar, você tem que fazer o que eu mando,
Cara, vamos tentar encontrar algo que você consiga fazer? Então, eu vou te passar 4 exercícios para você fazer em casa antes da aula de dança. Pode ser? Então, nesse momento, ela saiu do primeiro estágio, que é fazer só o que ela gosta, para ir para um segundo estágio, que é, cara, fazer algo um pouquinho mais próximo do que eu preciso. Então, ela fazia alguns exercícios de agachamento em casa, elevação de quadril, prancha, tal, com algumas coisinhas que ela tinha em casa. E com isso, ela conseguiu aderir e perceber, sentir no corpo dela que aquilo fazia bem. E foi só a partir daí que ela falou assim, Rafa, entendi o que você falou, realmente eu preciso malhar, posso ir lá malhar com você? Então repara que existem níveis de consciência diferentes. A gente como profissional tentar identificar esse nível e saber qual é o perfil de cliente que a gente atende é importante. Então a maior parte dos clientes que chega para treinar comigo, ele já não é o perfil iniciante, ele não tem um nível de consciência zero, ele já sabe o que ele quer, ele já foi para lá, ele já entrou num estúdio de treinamento personalizado. Então esse cara já sabe minimamente o que ele quer. Então é importante salientar isso. Por isso que eu dei essa volta inteira para responder. Rafa, o que as pessoas chegam no seu estúdio querendo? A maior parte das pessoas que chegam no estúdio já chega minimamente sabendo o que a gente faz. Então são pessoas que frequentemente querem sim alguma mudança na composição corporal, emagrecer, melhorar a massa muscular, etc e tal, mas eles não abrem mão da saúde, porque eles sabem que isso já é algo que a gente entrega. E com frequência as pessoas que chegam lá, elas querem mudanças na composição corporal, elas não abrem mão da saúde, mas elas frequentemente estão cheias de dores, cheias de dificuldades. E o que a gente faz é tentar reunir todos esses objetivos, que é, cara, vamos trabalhar sim para fazer você reduzir gordura, para você ganhar massa muscular, melhorar a capacidade física, sem ser algo fora da realidade para você. Ou seja, eu não vou prescrever 5 vezes por semana um treino de 1h30. Perfeito. Mas fazer um treino de 45 minutos 3 vezes por semana é viável e normalmente é isso que a maior parte dos meus clientes faz. E aí, como consequência, a gente organiza o treino para trabalhar tudo isso. Então, eu tenho uma parte de preparação, onde eu trabalho necessidades, eu tenho uma parte de força, que eu acho fundamental, a base do programa. E para muitos clientes, a gente coloca alguma coisa de condicionamento, que é feito de diversas formas. Então, como é que as pessoas chegam para mim? Frequentemente, são pessoas que já estão no nível de consciência prontos para iniciar um programa de treinamento organizado e estruturado. E são pessoas que querem mudanças na composição corporal, mas não abrem mão da saúde e frequentemente têm dores. Esse é o público que eu mais atendo. E mulheres, perfeito, né? Pô, mas, ó, agradece a sua mãe aí, porque, cara, essa história da sua mãe, ela traduz bem o que eu descrevo no livro como o momento do acolhimento. A gente entende que o mercado do bem-estar, para você atender esse cliente do bem-estar, a gente precisa, como profissional da saúde, né? E a educação física está muito nisso. Acolher, orientar e acompanhar. E aí, esse exemplo da sua mãe é perfeito para a história do acolhimento. E esse entendimento na de segunda fase, né? Porque na primeira eu tive uma abordagem não tão adequada. não, mas aí vem a questão do como é que dizem que a intimidade é um problema, então esse foi o momento da intimidade. Mas buscando sempre o melhor para sua mãe, você queria que ela melhorasse e a gente normalmente quer as coisas rápidas, né? Porque a gente tem o conhecimento do assunto. Mas olha que legal, como é importante a escuta ativa, né? Você prestar atenção nela, no que ela está te falando, e você ter a paciência para entender e procurar um caminho diferente, não aquele, faz o que eu mando, não, que não, isso não vai dar certo com ninguém. Perfeito. E aí, meu amigo, vamos entrar no... Cara, ó, esse aqui já valeu a live, gente. Quem está aí, aliás, muito obrigado a todos os presentes. Você tem um fã-clube forte aí no Rio de Janeiro, tá cheio de personal. O Matheus Viana já mandou um batendo palma aqui para você. Tem um grupo bem legal aqui com a gente. Boa. E aí, Rafa, vamos agora para aquele papo do emagrecimento, que vai ser a outra mesa que você vai estar. Diz aí para a gente, qual a orientação que você faz hoje para quem te procura para emagrecer? Esse é um tema interessante, né? E eu acho engraçado que, estando dos dois lados, tanto do público final quanto dos profissionais, eu percebo que há uma dicotomia entre as crenças. Para a maior parte do público final, eles ainda têm aquela percepção de que cardio emagrece, força cresce. A maior parte do público final ainda tem essa percepção. A gente luta contra isso, mas eles ainda têm essa percepção. Já do ponto de vista do profissional de educação física, eu acho que agora até a gente já está vendo uma mudança, mas até pelo menos uns 2, 3 anos, eu via uma
quase que uma mente fechada, assim, um negócio meio uma seita de que para emagrecer você tem que fazer treino de força, alguns profissionais, e outros profissionais de que para emagrecer você precisa fazer HIIT. Então a gente via essa coisa na cabeça das pessoas. E não que eles estejam completamente errados. E não que isso esteja completamente errado. O treino de força é fundamental no processo. HIIT é uma ótima estratégia, né, do ponto de vista de emagrecimento. Só que tem uma coisa que vem antes, que é qualquer programa de treinamento. Ele só vai ter resultado se houver adesão. Então não adianta nada eu falar que treino de força é melhor, que HIIT é melhor, que qualquer outra modalidade que você pense aí, crossfit, treino de funcional, meu irmão, qualquer outra coisa. Tudo isso pode estar presente dentro do programa de treinamento, desde que, em primeiro lugar, haja adesão. Em segundo lugar, que haja déficit energético. Não existe emagrecimento, né, do ponto de vista de longevidade, saúde e tal. É muito difícil que uma pessoa emagreça se ela não estiver minimamente em alguma forma de déficit energético. E por que isso é relevante? Porque ao invés de dizer que treino de força é melhor, que HIIT é melhor, que cardio contínuo é melhor, que treino funcional é melhor, eu não vou discutir isso. Eu vou discutir, em primeiro, qual é a modalidade que o meu cliente consegue aderir. E, em segundo, ele consegue estar em déficit energético durante essa modalidade. Porque a gente tem vários estudos que pegaram sujeitos, colocaram para treinar força, e ao treinar força, só, sem nenhuma preocupação com ingesta energética, eles tiveram ganho de peso. Frequentemente, esse ganho de peso é de massa muscular, o que do ponto de vista teórico é ótimo. Mas para uma mulher de 30 a 60 anos, que é o público que eu mais atendo, que entrou no meu estúdio com o objetivo de emagrecer, se ela sobe na balança e o peso aumentou, ela não vai ficar feliz. E aí você pode pensar, Rafa, mas porra, o peso aumentou, mas foi de massa magra, é bom. É bom. Só que o que vai acontecer com a roupa dela? Aquela roupa que estava apertada, que o objetivo dela era ficar mais larga, está menos apertada. Na verdade, está mais apertada. Por quê? Porque a quantidade de gordura é a mesma, só que agora o braço está maior, a coxa está maior. Então repara que para o cliente que eu atendo, esse desfecho, embora seja um bom desfecho do ponto de vista científico, ele não é um bom desfecho do ponto de vista clínico. Então o treino de força é uma ótima ferramenta, desde que o meu cliente esteja em déficit energético. Se ele não estiver em déficit energético, existe uma grande chance dele ganhar peso, mesmo que seja peso só de massa magra. O que é um desfecho bom, mas não para ele nesse caso. Então, o que eu insisto muito para os meus clientes e como é que eu divido os meus clientes? Você está num momento, porque estar em déficit energético através da dieta é meio momentâneo. Você costuma fazer dieta, Ângelo? Não. Não, você fica mais tranquilo. Cara, fazer dieta é um desespero. É um desespero, assim, cara. Quero restringir a quantidade de alimento que eu vou comer. É muito difícil. É muito difícil porque na primeira semana você consegue, você fica feliz, você se sente vitorioso. Na segunda semana já começa a ficar difícil, na terceira começa a ficar cada vez mais difícil, na quarta você tá com a fome de leão querendo comer até a esquina na mesa. Então, estar em déficit energético é um desafio para o nosso corpo. O nosso corpo ele vai tentar sair disso, ele vai aumentar a fome, ele vai fazer com que você reduza a sua taxa metabólica basal. Então, eu preciso orientar o meu cliente de que, ele tem que estar em déficit energético, que não vai ser fácil. Se ele estiver em déficit energético, eu não priorizo atividades aeróbicas, porque isso vai ter um aumento da demanda do gasto energético, e talvez isso piore ainda mais todo o efeito, né, que a gente chama de os mecanismos de defesa. Então, primeiro ponto é entender se no momento que o meu cliente está, ele está realmente em déficit energético. Se ele tiver, eu posso treinar força com ele que ele vai ter o melhor resultado possível. A literatura mostra isso. É melhor, nesse caso, para um cliente que está em déficit energético, só treinar força é o melhor. E, Rafa, se eu adicionar cardio, não vai trazer nenhum benefício adicional, mas também não vai trazer nenhum prejuízo. E se eu fizer só cardio, você vai ter, obviamente, emagrecimento, você está em déficit energético, você está gastando mais energia, só que você também vai ter uma redução de massa magra, que é um desfecho negativo. Para a maior parte das mulheres que eu atendo, elas tendem a ter uma massa magra baixa. Então, esse desfecho não é bom. Então, repara aqui, eu preciso entender primeiro o conceito que vem por trás. Quem é a cliente que eu estou atendendo e se ela entende a base do processo, que é o déficit energético. Estando em déficit energético, eu vou priorizar o treino de força. Só que eu nunca vou deixar de lado a adesão. Meu cliente odeia treino de força tradicional.
eu vou pensar em estratégias diferentes, eu vou tentar trazer um pouco mais de exercícios funcionais para tornar aquele treino mais agradável. Eu vou tentar fazer num ambiente externo, se for possível, para tornar aquele treino mais agradável, mas sempre pensando que se meu cliente tem que treinar força. Treinar força não é colocar uma barra nas costas ou fazer uma cadeira extensora. Eu posso treinar força segurando um kettlebell na praia, no parque, numa área externa. É treino de força. A gente que é profissional precisa distinguir que treino de força não é estar dentro de um ambiente de academia. Treino de força é aplicar força contra uma resistência. Perfeito, Rafa. Deixa eu deixar você falar que se demora eu tô dando uma palestra aqui. Não, Desculpa, eu sou estava assim, eu sou tagarela. era só para dar um spoiler, não é para dar a palestra. Rafa, É. falar nisso, tem um colega nosso que é seu xará, Rafael Gaiga. Eu vou pedir, Rafael, para ele fazer essa pergunta para você no seu direct, Tá. porque foge um pouquinho do que a gente está falando aqui, e aí eu acho que ele vai precisar de uma atenção um pouco maior, porque ó, atender ao pai idoso com Alzheimer, cujo médico indicou musculação, aí é um papo melhor. Pode ser assim? Pode, Tranquilo? pode. Pode. Até é legal, olha só como é que, né? Imagino que aqui a gente esteja falando prioritariamente com profissionais. Perfeito. E se for com profissionais, olha que interessante, né? Já vou fazer um adendo, uma vírgula aqui que não tem nada a ver com a Não, live, mas eu acho legal mas vocês perceberem tudo isso. tem a ver. É. A educação física é um campo enorme. A educação física é um campo muito grande. Existem muitas possibilidades dentro da educação física. Você pode ser treinador de um esporte, você pode trabalhar com Alzheimer, você pode trabalhar com Parkinson, você pode trabalhar com mulheres, que é o que eu atendo, você pode trabalhar com atletas, você pode... Existem muitas coisas. E dentro da educação física, a gente tem uma característica de acreditar que, não, eu fiz educação física, pode botar no meu peito que eu resolvo. Quando, na verdade, em nenhuma área é assim. Se você olhar na ortopedia, você tem o cara que é especialista em joelho, o cara que é especialista em ombro. Ele entende outras áreas, mas a especialidade, aquilo que ele é reconhecido, é ombro, é joelho, é X, Y, Z. Na advocacia, o cara é, um advogado tributarista, o cara é um advogado de sei lá o que, trabalhista e assim por diante. Mas a gente, dentro da educação física, frequentemente se sente na posição de ter que atender a tudo e a todos. E por que eu trouxe isso aqui agora, né? Quando você me perguntou essa parada do Alzheimer, eu acho esse um tema extremamente interessante. Eu acho que já vi muita literatura a respeito sobre treinamento para pessoas com Alzheimer, mas esse não é o meu principal foco de estudo e aplicação prática. Então, muito provavelmente, eu não sou a melhor pessoa para responder e ajudar, né, esse caso. Embora eu tenha muito interesse, né? Quando essa pessoa me mandar direct, eu vou responder com o maior carinho do mundo, vou mandar referências se eu tiver e tal. Mas repara que eu sugiro para todos os profissionais que estão nos ouvindo que vocês encontrem uma parte daquilo, né, da educação física que mais você se sente bem de fazer e foca naquilo, seja o melhor naquilo, que a consequência vai ser você se tornar reconhecido, né, e bem visto por aquilo que você faz. Você vê, eu fui chamado no ENAF para falar sobre treino feminino, que é o que eu mais faço, é o que eu mais falo, é o que eu mais abordo, é o que eu mais estudo, é o que eu mais aplico. Eu não fui chamado no ENAF para falar sobre treinamento para idosos, eu não fui chamado no ENAF para falar sobre marketing, eu fui chamado no ENAF para falar sobre treino feminino, que é o que eu mais faço, aplico, estudo. Então esse é mais um exemplo. Então vou ter o maior prazer de te responder, não estou querendo dizer que não vou responder, não, pelo contrário, eu vou responder. Entendi. Mas já estou adiantando que muito provavelmente não é o meu posicionamento principal, não é o que eu mais estudo, mas é uma área linda e eu acho que talvez careça de profissionais capacitados e habilitados para trabalhar com esse público que precisa muito de exercício. É legal. Inclusive, a gente teve uma outra colega que teve com a gente aqui, a Amy Treina, a Amy Silva, né? E a Michele Florencio, que vão estar conosco lá. Elas falaram de marketing digital e a gente fez esse comentário, né? Que no marketing digital a gente aprende que quem conversa com todo mundo não vende para ninguém. Então, está muito alinhado com essa sua observação da gente encontrar um nicho e se dedicar a esse nicho, ao grupo, que você vai conseguir um reconhecimento melhor. E, assim, como você falou, é gigante, não dá para estudar tudo e ser muito bom em tudo. Então, é melhor você escolher, eu costumo dizer, escolhe primeiro quem você decidiu ajudar. Por exemplo, você decidiu ajudar as mulheres. Tem a Andressa Semionato, uma excelente profissional que trabalha com prestando exercícios para quem está em tratamento de câncer. Então, cada um que é uma outra área sensacional e que está crescendo dentro da educação física, graças a esses profissionais que estão fazendo diferença. Meu amigo Rafa, ainda na questão do emagrecimento... Vamos voltar para a nossa área agora, vamos voltar agora.
Rafael, tá ótimo. Valeu, Gai. Não, não, não precisa pedir desculpa, não, meu irmão. Você nos deu a chance de agregar mais valor ainda para a live. Isso. Eu Eu que agradeço peço muito. desculpas se por acaso eu Não, pareci, não, não, sei lá, enfim, diferente. Não, 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 eu acho lindo, mas é não, porque eu não pelo sei se eu sou a contrário. pessoa adequada para te ajudar. E aproveitei É, para mostrar para outros profissionais que a gente precisa ter a mente aberta para isso. Porque eu poderia chegar perfeito. aqui e falar assim: não, não, pode me perguntar, sei tudo. Não, não sei, É, não sei tudo. Não sei. Gostaria, mas não sei. é. Beleza. E aí, dentro dessa história do emagrecimento, houve uma alteração aí na questão do IMC. Qual foi qual a importância disso para esse processo de emagrecimento que você trabalha aí no dia a dia com os clientes? Pô, quando a gente estava abordando a live, né, o Ângelo ele me sugeriu algumas coisas e num dos tópicos que ele colocou, estava lá sobre IMC. E eu comentei com ele que eu achava que valia a pena a gente abordar esse assunto pelo seguinte: do ponto de vista populacional, ou seja, quando eu vou olhar uma população inteira, faz sentido eu ter um parâmetro simples, prático e direto, que é o IMC, né, que é o Índice de Massa Corporal, que ele basicamente usa, né, o seu peso e a sua altura para determinar se você é uma pessoa que está acima do peso, abaixo do peso, com obesidade, etc. e tal. Então ele é um valor que está relacionado à altura e peso, beleza? Isso é muito bom do ponto de vista populacional, mas quando você olha de forma individual, isso nem sempre é a melhor opção de avaliação. Por quê? No IMC, eu tenho sobrepeso. Embora eu tenha menos de 10% de gordura, eu tenho 1,73 de altura e peso 79 quilos, 80 quilos. Isso dá um IMC de 26 aproximadamente, da última vez que eu fiz. Depois a gente pode até calcular de novo. Que já é considerado um pouquinho de sobrepeso. Mas eu tenho menos de 10% de gordura. Então é impossível dizer que eu tenho sobrepeso. Então repara aqui, quando eu vou olhar de forma individual, embora o IMC seja muito bom para populações, para eu olhar para um indivíduo, ele não é a melhor opção. E como o meu trabalho sempre foi individualizado, tudo que eu faço é sempre bastante individual, olhando para o sujeito. Então eu trabalho como personal trainer há quase 20 anos. Eu atendo nas nossas consultorias online sempre de forma individual. Então eu tenho esse olhar individual. E por ter um olhar individual, eu opto por não usar o IMC como sendo uma variável de prescrição. Eu prefiro olhar para outras coisas. Então, por exemplo, Rafa, mas nem todo mundo vai fazer um exame fidedigno de avaliação da composição corporal com um percentual de gordura com uma DEXA, que seria, né, um alto grau de evidência. Talvez uma bioimpedância, mas a gente sabe que existem falhas. Mas ainda assim, é melhor do ponto de vista individual, que eu tenha uma avaliação que talvez não seja mais precisa de todas, mas que me dê mais informação. E se por acaso você não tiver a opção de fazer isso, eu muitas vezes uso pequenas coisas. Eu uso o peso, mas eu uso a circunferência abdominal, por exemplo, que eu acho que pode ser uma variável interessante para uma pessoa que quer emagrecer. Ou eu uso a circunferência da coxa, do quadril, enfim, seja lá qual for a região que a pessoa quer. Ou eu uso uma dobra cutânea de uma determinada região, do abdômen, do tríceps, do bíceps. E aí esse é um outro ponto legal, né? Eu estou falando de dobra cutânea específica de uma determinada área, porque a gente poderia fazer o cálculo de percentual de gordura através da dobra cutânea. Mas eu, na minha prática, de novo, não que isso seja melhor, não que isso seja pior, não que... Enfim, mas dentro da minha prática eu opto por comparar dobra com dobra, e não percentual através dos modelos matemáticos existentes. Jackson e Pollock e todos os outros existentes. Eu comparo, cara, dobra do tríceps com dobra do tríceps, pré e pós. Eu comparo dobra do abdômen com dobra do abdômen, pré e pós. Então a gente usa outras medidas para eu ter uma noção um pouco mais fidedigna do que está acontecendo com o meu cliente, que não seja utilizar só peso e altura. Porque a altura praticamente não muda, mas o peso pode mudar bastante. Para um obeso, perder peso pode ser interessante. Para uma pessoa que eu treino, por exemplo, né, eu treino algumas mulheres que têm uma característica que a gente chama de falsa magra. São mulheres que têm um percentual de gordura relativamente alto, embora elas, olhando para elas, elas tenham um peso normal, né, e pareçam normais, mas o percentual de gordura é alto e a quantidade de massa magra é baixa. Para essa mulher, se ela perder a massa magra, é ruim. Ela perder peso só nem sempre é a melhor opção. Eu preciso que ela ganhe massa magra. Então, repara que, por isso que eu tenho um olhar individual, para tentar entender quem é a pessoa que está na minha frente. E aí, com isso, eu prefiro usar outras medidas. No meu estúdio, eu uso com frequência a bioimpedância da Embare, sabendo de todos os pormenores que a bioimpedância tem. Mas eu também, né, com frequência, acabo optando por fazer algumas medidas de circunferência abdominal, de circunferência de quadril, de coxa, de dobra cutânea de tríceps, de abdômen, de costas e assim por diante. E assim eu consigo avaliar de forma individual
quase todos os meus clientes. Rafa, sensacional. Acho que a gente vai ter que montar um episódio 2, a revanche com o Rafa. Rafa, deixa eu te perguntar mais uma coisinha. É, voltando para essa questão da avaliação física, né? A gente está aí num momento onde muitas academias pelo Brasil não fazem mais avaliação física. Faz aquela anamnese, quando o cara chega, preenche a anamnese e não tem nem reavaliação. Qual a percepção dos clientes que você atende nesse momento sobre o que você faz, né? De avaliar e reavaliar? Qual a percepção deles para esses momentos? Isso é engraçado, né? São muitas questões assim para a gente abordar. Eu vou começar lembrando um momento que eu vivi, né? Teve uma época em que todas as academias faziam uma avaliação específica. Às vezes de uma determinada empresa, bastante conhecida aqui no Rio, às vezes uma outra avaliação, enfim. Todas as academias era obrigatório fazer essa avaliação antes de você iniciar a prática. Só que com frequência, a pessoa que fazia avaliação, ela fazia avaliação, te dava algumas informações, e na hora de montar o treino, o profissional mal olhava aquela avaliação. E aí tem duas questões. A primeira, não haver a conexão entre a avaliação e o profissional. E a segunda, o profissional não vê valor naquela avaliação que foi realizada. Então eu vivenciei, né, algumas vezes, até antes de me formar, avaliações que talvez não me trouxessem nenhum benefício adicional para a prescrição. Então vou te dar um exemplo, Ângelo. Para o cliente que eu atendo, beleza? Tirando o cara que tem um problema cardíaco, mas para o cliente que eu atendo, eu não sinto necessidade de fazer uma avaliação cardiorrespiratória, por exemplo. É óbvio que se eu tiver uma avaliação cardiorrespiratória, eu vou prescrever para esse cliente bem melhor. Mas dentro da nossa prática e dentro da nossa metodologia, a avaliação cardiorrespiratória eu só faço com assim, 10, 15, 20% dos clientes. A maior parte deles eu vou progredindo na intensidade do esforço com base na escala subjetiva, com base na frequência cardíaca, mas não necessariamente tendo uma avaliação de cardiorrespiratória tradicional. E aí, é óbvio que existem críticas para isso, é óbvio que isso não é perfeito, mas é como eu faço na prática, eu estou sendo muito sincero. Poderia sair aqui falando um monte de blá blá blá, mas a prática nem sempre bate com aquilo que a gente aprende. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que, durante um momento histórico era obrigado, mas muito provavelmente os profissionais recebiam essa avaliação e ou não viam valor nela ou não sabiam ler o que tinha nela. E eu estou adiantando o fato de que realmente tinham informações que talvez não trouxessem nenhuma mudança para a prescrição. Então esse é o ponto número 1 que eu acho importante salientar. Ponto número 2. Eu, como profissional, hoje, trabalhando há 20 anos na área, acho humanamente impossível prescrever um bom treino sem fazer uma avaliação. Só que avaliação é essa que a gente faz? É uma avaliação completamente diferente do que eu vejo no mercado. Então, até é legal, assim, vocês perceberem isso, né? A gente estava falando aqui de mudanças na composição corporal. Eu só sei se houve mudança na composição corporal se eu tiver alguma forma de avaliar o que aconteceu pré e pós uma intervenção de treinamento. Então, se eu não tiver isso, eu não tenho como saber se a pessoa emagreceu, engordou, ganhou massa muscular e tal. Então, isso é óbvio que é obrigatório, né? Para você saber se o cliente teve resultado ou não. Se você não mostra resultado para o seu cliente, ele não vai saber se ele está tendo resultado e muito provavelmente ele não vai ficar feliz. Só que dentro da nossa maneira de prescrever, pensar e vender o nosso serviço, essa avaliação que a gente está chamando de avaliação da composição corporal, ela não é feita no primeiro momento. Ela é feita no segundo momento. Ela é feita quando o cliente fecha comigo. Se ele não fechar comigo, eu nem faço. Porque para mim não importa fazer num ponto no espaço. Importa fazer hoje e fazer daqui a um mês. Se eu fizer só hoje e nunca mais fizer, aquela avaliação vai se perder. Então a gente só faz para o cliente que fecha comigo. Só que antes dele fechar, eu faço ele lá no estúdio e eu faço ele lá no estúdio para ele fazer uma avaliação um pouquinho diferente. É uma avaliação onde eu quero saber o que ele é capaz de, se ele é capaz de se movimentar bem, se ele sabe realizar movimentos básicos, se ele tem alguma disfunção no glúteo ou no core, se ele tem perda de mobilidade em alguma região. Então eu faço uma avaliação para entender quem é esse cliente e o que pode justificar. Lembra que eu falei, a maior parte dos clientes que eu atendo tem dores, querem cuidar da sua saúde e tal. Então a primeira avaliação que eu faço é essa. E ao fazer essa avaliação, que é algo que poucos profissionais no mercado fazem, os que fazem muito provavelmente aprenderam comigo, pelo menos parte dela, né? Enfim, tem outros profissionais que fazem também, mas muitos aprenderam comigo. Essa avaliação, ela mostra muito valor para o cliente. E ao fazer isso, algo que quase ninguém faz no mercado, o cliente entende que o nosso serviço é diferente. Porque à medida que eu estou fazendo, eu falo, olha, sabe aquela sua dor no seu joelho? Talvez possa estar relacionado a isso aqui que a gente encontrou. Tá vendo? Tô
Vamos trabalhar em cima disso para avaliar se vai haver melhora, né, dentro desse seu quadro de dor no joelho. Então, ao fazer isso, isso mostra muito valor para o cliente. Então, hoje, a gente criou um processo que tem uma avaliação principalmente de movimento, funcional, força, mobilidade, etc. e tal, para que o cliente conheça o meu trabalho e veja valor no que eu faço. Num segundo momento, assim que ele fala assim, cara, realmente confiei nesse cara, é um bom serviço, gostei do que ele faz, vou pagar o valor dele, que é um valor acima do de mercado, aí sim eu faço a avaliação de composição corporal para fazer isso de forma sistemática, mês a mês, para avaliar se aquele programa que eu fiz está dando resultado. Porque o pessoal acha que é só pagar a academia que vai ter resultado. Não, não vai. Você precisa fazer. E só fazer também não é garantia de resultado, porque se você pegar a literatura científica, se você olha um estudo científico, as barrinhas individuais, você vai ver que para uma mesma intervenção teve gente que perdeu muito peso e teve gente que ganhou peso. Teve gente que ganhou muita massa magra e teve gente que perdeu massa magra, fazendo o mesmo programa de treinamento. Então, mesmo que você seja o cara mais inteligente do mundo, mesmo que você seja o melhor profissional, mesmo que você seja o pica das galáxias, me desculpe a frase, ainda assim vai ter cliente que não vai ter resultado com esse seu programa e você vai ter que rever a sua intervenção. Com 20 anos de trabalho, hoje em dia eu posso falar isso. Sim, eu tenho clientes que eu não consegui gerar resultado. Eu tive que mudar a minha intervenção, a gente tem que repensar, tem que rever. Tem muitas variáveis intervenientes que a gente não considera. Alimentação, sono, estresse. Então, não é simples gerar resultado como todo mundo pensa. Vai fazer esse programa, vai ter resultado X. Não é. Pessoas têm resultados diferentes, algumas têm mais, outras têm menos, e algumas têm mais dificuldade ainda, são pessoas que têm uma resposta ao treinamento reduzido. Uma pessoa que tem resposta ao treinamento alto, é fácil você treinar. Agora vai treinar aquela pessoa que tem dificuldade, que tudo é difícil. Então, essa é a nossa maneira de pensar. A avaliação ela tem que ser feita com um objetivo específico para, mostrar para o cliente que realmente o que você faz sentido, tem valor. 2, para que você possa prescrever de forma mais assertiva, identificando falhas, problemas, dores, disfunções e sabendo efetivamente aonde e o que você vai trabalhar com o seu cliente. Essa é a minha visão. Não sei se bate com a tua aí, Ângelo. Rafa, eu estou aqui igual foca do circo, estou preocupado com o seu olhar está desviando direto para Não, sua filhinha. ela se mexeu um pouquinho, mas só se virou, tá tudo bem. Não Não, preambicando, pânico, tá tudo bem. não, então, vamos fechar aqui para você ficar em paz, tranquilo com ela, porque eu já te falei que você está conhecendo o melhor amor do mundo, então você não pode perder nem um minuto dessa relação. Então, irmão, primeiro eu queria te agradecer muito por essa oportunidade, parabéns pelo seu trabalho, e deixa aí para a gente, para você fechar com... Quer dizer, chave de ouro não, que você já entregou bastante coisa bacana aqui. Esse papo sobre avaliação foi muito importante, porque eu acredito muito nisso aí que você falou. Isso está no livro do Mercado do Bem-Estar, porque acolher, orientar e acompanhar tem avaliação nesse processo, avaliação e reavaliação. E aí, diz para a gente qual o conselho que você dá para nossos colegas da educação física que estão adentrando o mercado agora, estão chegando agora. O que você pode dizer para esse povo, você que já tem 20 anos de estrada, qual o caminho, quais as orientações você pode dar para ele ter sucesso profissional? Cara, eu vou falar algumas coisas. Tá? Você já percebeu que eu falo pra caramba. Peço desculpa se eu estiver me estendendo. Você é a alegria da live, cara. O cara que fala muito é a alegria da live. Mas assim, eu tenho uma frase, que inclusive é a frase que cunha, né, a nossa página do Método Lund, que é o seguinte. O segredo para se tornar um expert é nunca deixar de ser um estudante. Os melhores treinadores continuam a aprender dia após dia. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês que estão começando ou que estão na área, mas talvez ainda não tenham se encontrado, cara, não existe nada, ninguém pode tirar uma única coisa de você, que é o seu conhecimento. Então, nunca pare, a gente nunca para de aprender. Todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova. Aqui na live eu estou aprendendo com o Ângelo, eu vou lá para o ENAF ver todos aqueles milhões de profissionais que são excelentes e que eu vou tirar muita coisa deles sim. Eu não estou indo lá só para ensinar, eu estou indo lá para aprender. Aprender. Então, a gente tem que estar sempre aberto, então nunca deixe de aprender, nunca ache que você sabe tudo, nunca ache que você é o cara, não importa onde você chegou, quanto você ganha, quantos clientes você atende, você sempre vai ter alguma coisa para aprender. Então esse é o ponto número 1, sempre seja um estudante, nunca deixe de ser um estudante. Ponto número 2, sabendo que você tem que estar sempre estudando, se dedicando, aprendendo e se desenvolvendo, se você quer ser alguém dentro da educação física, tenta escolher uma coisa. Tem tantas coisas lindas que podem ser feitas e que estão em aberto. Cara, treinamento para pessoas com câncer, treinamento para pessoas com Alzheimer, Parkinson. Cara, eu vejo poucas pessoas falarem sobre isso e com certeza seria incrível. Vou dar o exemplo do Rodrigo Brívio aqui no Rio de Janeiro, não sei se você conhece ele.
é um dos Conheço, profissionais trabalho. mais conhecidos e reconhecidos para o trabalho com crianças com autismo. Um moleque Sensacional. explodiu porque ele é o único que YouTube. fala bem sobre isso, estudou, se desenvolveu, criou uma metodologia, tem uma equipe e é brilhante nesse campo, lindo, eu admiro demais, sou um grande fã. Eu estudei com o Rodrigo, ele era, né, acima de mim na faculdade, mas ele era filho da Loura, né, que era lá da cantina, e a gente conversava muito e tal, enfim, tem um enorme respeito e admiração por ele. Acho que ele atingiu assim um estágio muito legal dentro da profissão, fazendo um trabalho totalmente fora dos highlights, né? Todo mundo agora quer bodybuilding, quer não sei o que, quer não sei o que lá, e o cara, meu irmão, foi para uma área totalmente diferente. Ele tá sobrando, tá num mar completamente azul, porque ele se posicionou fora daquilo que todo mundo está fazendo. Então escolhe o que você quer fazer. Se for algo assim totalmente fora do que todo mundo está fazendo, a sua chance de sucesso é ainda maior. Mas que seja dentro do que já está todo mundo fazendo. Emagrecimento, todo mundo quer emagrecer, hipertrofia, todo mundo quer ganhar massa magra. Sempre vai ter um espacinho para você. Mas você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Então se posiciona, não tenta fazer tudo, não tenta ser o melhor em tudo. Se posiciona, faz o melhor que você consegue. E em terceiro lugar, entenda que só conhecimento não é suficiente. Mas sem conhecimento também não é suficiente. A última coisa que eu queria lembrar é que a gente está vivendo um momento na educação física em que se discute a necessidade ou não de fazer faculdade, em que se olha muito blogueiros, influenciadores falando sobre treinamento e vendendo 1 milhão de coisas, só que não esqueçamos que somos a área da saúde. Se nós somos a área da saúde, a gente precisa sim se preocupar com a saúde das pessoas. Então é impossível você fazer um trabalho bem feito sem ter estudo, dedicação e posicionamento para aprender cada vez mais sobre aquela área, para você entregar cada vez mais para o seu cliente. Não caia na falácia que a gente tem visto de que, cara, você consegue fácil, é só vender, é só vender. Não, você tem que vender, mas tem que vender algo bom. Quantos profissionais a gente viu que despontaram, mas morreram na praia porque não tinham, né, coisas internas, né, não tinham a base. Então, foca nesses três. Eu costumo dizer que a pirâmide do personal de sucesso é o cara que tem conhecimento técnico aplicado em primeiro lugar. Em segundo lugar, sabe se relacionar com pessoas. O nosso trabalho é com pessoas. E por último, lá em cima, no topo da pirâmide, você tem que conseguir mostrar o seu valor e vender o seu serviço. Não inverte essa pirâmide. Não vira ela. Não tenta vender um serviço ruim ou sem se preocupar com o seu cliente, sem se relacionar bem com ele e sem ter conhecimento para gerar o máximo de resultado nele. A gente é a área da saúde. Então, se você quer tocar uma alma humana, né, você tem que sempre se preocupar em entender bem daquilo que você está fazendo. Conhecer todas as técnicas, mas seja humano ao tocar outra área humana. Esse pensamento do Carl Jung é o mantra do profissional da saúde. Eu postei ele hoje aqui no nosso. Não por acaso, eu postei hoje. Irmão, mais uma vez, gratidão gigante pela sua participação. Um Ela super deu sossego abraço. pra gente, graças a Deus, tá aqui, ó, Ó, dormindinho. abraço para ela. Agradece a ela por nós aí, todos nós adoramos ter. Ela ajudou muito a nossa live. Forte abraço, se cuida. E aí eu vou conseguir dar esse abraço pessoalmente lá em BH, se Deus quiser. Fica com Deus, meu irmão. Um abraço. Abração. Gente, todo mundo que está aqui, nada de pânico. Se você não conseguiu chegar a tempo, vai estar gravada a live aqui no @Mercado do Bem-Estar. Segue a gente para mais emoções, mais conteúdo. Segue aqui o @Mercado do Bem-Estar. Valeu, gente. Boa noite.